Alô, a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos os amados irmãos, boa noite para as irmãs, boa noite para os meus amigos não evangélicos, boa noite para os pastores, boa noite para os irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o evangelista Mário Teixeira. É um prazer estar nessa live mais uma vez juntamente com você. Pós-milenista, sobre os pré-milenistas. Na outra semana nós falamos um pouco sobre as divisões do movimento pré-milenista sobre a questão da tribulação, que foi a semana passada. Hoje eu quero falar sobre o dispensacionalismo e as alianças. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do dispensacionalismo. O que é a dispensação, o que é as alianças que Deus fez com os seus patriarcas, com o homem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos orar a Deus. Eu quero dizer que rogo aos irmãos que orem por mim. Eu sou carente das suas orações. Se vocês orar, vocês lembram do evangelista Mário Teixeira. Eu preciso das suas orações. Estar trabalhando como eu, você pode estar conosco nesse momento de consagração a Deus nas terça-feiras. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade dessa live. Ó Senhor, nós sabemos das dificuldades, da correria, e nessa noite, Senhor, eu te peço que tu venha falar conosco, que tu venha, Senhor, tirar a dúvida da mente, do coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, Senhor, para a glória do teu nome. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que nós possamos ter, ó Senhor, esses poucos minutos que nós vamos ter de, ó Senhor, estudo da tua palavra, estudo sobre escatologia, que possamos, ó Pai, aprender mais e mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim sempre é um prazer estar num dia como hoje, juntamente com fazendo esse vídeo para deixar aí no Facebook, para quem quiser mais tarde, outro dia, aquele que não pode estar nesse horário comigo ao vivo. Eu sei que muitas pessoas têm seus compromissos e esse horário é um horário muito tarde, às vezes, para poder vir pessoas a assistir esse vídeo, assim como os outros que já estão aí postados no Facebook, na minha linha do tempo, na minha página, que é Pregação do Evangelho. Você pode ir lá na minha página também do Facebook e assistir os vídeos lá e também curtir a minha página para estar assim dando um like na minha página. E eu também tenho um canal no Facebook, o canal que é Escola de Estudos Bíblicos, que é a Escola de Estudos Bíblicos lá no YouTube. O canal no YouTube também é um canal que ainda não está muito divulgado, mas eu vou passar link aí para o Facebook para que você possa divulgar esse meu canal, onde todas essas aulas vão ser postadas lá no meu canal. Então será uma bênção da parte do Senhor. E eu preciso muito da oração de cada um de vocês. Preciso muito mesmo. Meus irmãos, como eu falei, nós vamos falar sobre o dispensacionalismo. Entre as muitas teorias existentes e as características deixa eu afirmar que a essência do dispensacionalismo é a distinção entre
Israel e a igreja. Nós temos sempre alguma coisa para falar sobre isso, porque nós temos aproximadamente, nós não podemos colocar um número exato da questão das dispensações, mas nós encontramos dentro da teologia, dentro do estudo a respeito desse assunto, 7 dispensações, 7 alianças. Então nós temos aqui a dispensação, na realidade, que a gente pode chamar de o tempo da inocência. O tempo da inocência, você sabe que é aquele tempo em que Deus cria o homem, que é o tempo antes do pecado. Antes do pecado, por que nós podemos falar que é tempo da inocência? Porque antes do pecado, o homem ainda não tinha errado o alvo. O homem ainda não tinha desobedecido à voz de Deus. O homem estava, quer dizer, o homem, Deus faz com o homem uma aliança dentro do Éden, e aí se torna o período da inocência. Então, a primeira coisa que nós queremos falar sobre essa questão da aliança, nós podemos falar que a primeira aliança é a do Éden. Por que nós vamos falar Éden? Na realidade, quando falamos da aliança do Éden, estamos falando da aliança de Deus com Adão no Éden. A aliança de Deus nesse período que era no Éden. Então, ela é chamada de edêmica. Depois dessa época da inocência, que o homem ainda não havia pecado, que o homem estava sobre total autoridade de Deus, quer dizer, por Deus, ele criou todas as coisas, como nós já falamos em outra matéria. Então ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, deu ao homem autoridade para governar tudo que está. Segunda aliança, aliança da consciência. Essa aliança da consciência vem logo após a queda do homem. Por quê? Porque o homem desobedece a Deus e ele tem uma ordem específica de Deus e Deus dá a ele, assim, nesse período, a forma de viver, de escolher. É um período de consciência, esse período que nós chamamos que Adão, após o pecado, ele tem a sua geração, e essa geração é a geração da consciência. Depois dessa dispensação, desse período que nós chamamos de período da consciência, nós encontramos o período do governo humano. Aí, quando falamos de governo humano, nós falamos da aliança de Deus com Noé. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Você sabe que na história de Gênesis 6, Deus, após o período da consciência, o homem com Noé, a gente pode chamar de
noética. Aliança noética. Quer dizer, quando nós falamos da aliança noética, nós vamos ver que no capítulo 6 de Gênesis, você pode abrir aí a sua Bíblia, Gênesis 6, Deus está indignado com um homem que estava cada vez mais distante dele. O homem, a consciência do homem estava para as coisas que desagradavam a Deus, o que era mal aos olhos de Deus, o homem estava fazendo, e Deus se indignou e achou graça na vida de Noé, escolheu Noé, deu a ordem que Noé fizesse, construísse uma arca, ou um navio, ou um barco, como alguns podem dizer, na linguagem infantil, um barco, porque na linguagem infantil nós costumamos dizer que Noé fez um imenso barco, mas na realidade ele fez uma arca, aonde, por ordem de Deus, ele coloca um casal de cada animal e ele entra com a sua família nessa arca. A Bíblia diz que é a indignação de Deus com a humanidade. Porém, Deus achou graça em Noé, e aí vem o período do governo humano. Após o governo humano, que a gente chama de aliança noética, vem a promessa, o período da promessa. Esse período da promessa, ele começa já no capítulo de número, no finalzinho do capítulo de número 11 de Gênesis e no início do capítulo 12. Você deve lembrar que Deus acha lá em Ur dos Caldeus um homem cujo nome dele era quê? Era quem? Era Abrão. Na realidade, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. E Abrão, a gente pode falar que esse período de... essa nova aliança, que a gente chama de aliança da promessa, é chamada, essa nova dispensação, que é a dispensação da promessa, ela é chamada de aliança abraâmica, porque se refere ao patriarca Abraão. Após esse período do patriarca Abraão, que sabe que ouve a voz de um único Deus, de um Deus verdadeiro, e ele vai a caminho da promessa que Deus estava ali propondo. Então, Abraão, ele creu nessa promessa e ele saiu da sua terra para uma terra que Deus lhe mostraria. Então, essa é a nossa quarta dispensação, a nossa quarta aliança. A quinta aliança é a aliança que a gente chama, a quinta dispensação é a dispensação da lei. Essa é uma dispensação que correu durante muitos e muito tempo, desde Moisés até os dias de Cristo. Então, de Moisés até os dias de Cristo, foram essa dispensação, chamada dispensação da lei, mas também chamada de aliança mosaica. Quer dizer, aliança mosaica. Essa aliança mosaica, ela vai desde que Deus dá as leis a Moisés no Sinai até os dias de Jesus. Quando Jesus vem, ele vem definitivamente para cumprir. Então nós podemos pegar um período aqui da lei, que essa é a
quinta, a sexta dispensação. Essa aliança, ela vem desde a época do início da igreja, da época de Cristo, e vem até o nosso tempo, ao tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, nós estamos vivendo na dispensação da nova aliança. Nós estamos nessa nova aliança. E a sétima e última dispensação, ela é daquilo que a gente falou na semana passada, a questão da aliança do milênio, ou a gente pode chamar de reino, ou aliança milênica. Quer dizer, como nós estamos vivendo no tempo da graça, o tempo da graça naturalmente vai terminar segundo essa dispensação. E quando terminar o tempo da igreja e o tempo da graça, automaticamente a próxima aliança será aliança ou um período em que o anticristo dominará o mundo. Então, quando falamos a respeito dessa teoria, a respeito do dispensacionalismo, nós podemos dizer que durante o período após a reforma, inclusive eu quero aqui dizer para os irmãos que ontem foi comemorado o dia do aniversário da reforma, 500 anos da reforma protestante. Então, você que é evangélico, cristão, nós estamos falando que houve um dia uma reforma dentro da igreja chamada Reforma Protestante. Mas nós não estamos aqui para falar da história, nós estamos para falar a respeito da dispensação, a respeito do dispensacionalismo. Então, após a reforma, com a influência dos grandes reformadores, foi causado um rombo na Igreja Católica. Portanto, em 1563, no Concílio de Trento, surgiu a Contra-Reforma. Alcazar introduziu o preterismo ao anticristo. O anticristo se projetou para o futuro. Não seria o Papa, autor de controvérsia, o maior adversário dos protestantes. O verso 26 é Jesus e o verso 27 é o anticristo para o futuro, ficando assim uma lacuna para não culpar os papas. Isso é aqui o que está falando aqui Ribera, um dos que fez parte da reforma. Ao final do século de número 17, todos os templos reconstruiria Jerusalém e perseguiria a igreja e reinaria no mundo por 3 anos e meio. Essa é a interpretação de alguns futuristas, que o anticristo reinará na terra num período de 3 anos e meio. Isso, outros afirmam naturalmente que o período do governo do anticristo será um período de 7 anos. Será 2 períodos de 3 anos e meio. Então, naturalmente, nós podemos dizer que nenhum homem que tenha capacidade humana de prever o futuro.
Por exemplo, um dos grandes problemas que tem acontecido no cristianismo protestante, ou até mesmo em algumas religiões fora do protestantismo, é que as pessoas estão preocupadas, muitas das vezes, com a data da volta de Jesus. As pessoas começam a calcular, fazer autocálculo, calcular data, calcular números, botar numerologia. Por exemplo, houve no final do ano 99 para 2000, uma febre com respeito a uma codificação na Torá, nas Escrituras Sagradas. E aí foi lançado uma série muito grande de documentário com respeito à questão de códigos bíblicos que falavam de forma exata acontecimentos a respeito do futuro. E dizendo que dentro desse código bíblico aparece nome de pessoas que passaram, de alguma forma o povo começou a querer prever os acontecimentos do futuro. Só que os acontecimentos do futuro, na realidade, não pode ser sem que Deus faça acontecer o futuro. Eu, como ser humano, ou tanto na questão espiritual como na questão intelectual, não tenho capacidade de prever o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu posso ter um aspecto de falar o que eu posso fazer no dia de amanhã, mas não tenho certeza se eu vou conseguir fazer com que o meu projeto aconteça no dia de amanhã. Porque o futuro não me pertence, o futuro pertence a Deus. Outro fator muito importante que contribuiu para a difusão entre o pensamento dispensacionalista foi a publicação da Bíblia de referência Scofield em 1909. A Bíblia, a qual os amigos que estão me assistindo, que tem essa Bíblia em sua casa. Eu, por exemplo, tenho vontade de adquiri-la. Eu sei que tem alguns equívocos que nós podemos acertar, podemos estudar. Uma coisa eu vou falar para você aqui com toda cautela, mas com todo o temor do meu coração. Meu irmão, o importante da sua Bíblia não é o ponto de rodapé, as interpretações de rodapé que ela tem. O essencial é você ter a Bíblia e estudar ela por ela mesma. A questão da interpretação no rodapé da Bíblia, ela é uma interpretação de estudiosos, mas uma interpretação, muitas das vezes, de forma intelectual e humana. Não quer dizer que ela seja uma interpretação 100% correta. Então você tem que tomar muito cuidado, basicamente, principalmente quando se fala da matéria que nós estamos falando, que é a escatologia, porque a escatologia, em algumas Bíblias, fala de forma milenista, como a Bíblia Genebra, que é uma excelente Bíblia, é uma Bíblia fantástica, a Bíblia de Genebra, mas você pode ter uma interpretação totalmente ao contrário da Bíblia de Genebra, na Bíblia DAC ou na Bíblia de Estudo Mactês. Então nós temos que ter Bíblia de estudo, mas não usarmos como base para aprendermos apenas a questão dos estudos que estão no rodapé, porque esse tipo de estudo pode sim confundir a sua mente e o seu coração. Então eu te oriento, tenha Bíblia de estudo. Não é pecado você ler os estudos do rodapé, mas nunca tenha esses estudos de rodapé como um ponto perfeito de doutrina, que é o mais importante. Leia o texto da Bíblia, leia os versículos da Bíblia,
Eu sei que tem muita gente que não leu a Bíblia toda sequer uma vez. Tem muita gente que não fez programação para ler a Bíblia toda. Tem pessoas que começam, mas não terminam. Mas eu oriento que você leia a Bíblia toda, mas leia a Bíblia tendo atenção em cada texto, em cada parte do livro que você está lendo. Entre as muitas teorias e características do dispensacionalismo, podemos afirmar que o aspecto principal é a explícita distinção que seus proclamadores fazem entre a nação de Israel e a igreja. No contexto bíblico, especialmente no Novo Testamento, inclusive Charles Hine chegou a afirmar que a essência do dispensacionalismo é a distinção entre Israel e a igreja. Em 1948, houve um movimento, profecia de uma visão que Ezequiel tem dentro de um vale de ossos sequíssimos, e que os ossos começam a se ajuntar quando o profeta profetiza, e ali ele sopra o Espírito e se forma um grande exército. Falam que aquele texto se refere definitivamente à questão do ressurgimento da nação de Israel, do ressurgimento do povo judeu. E aí que entra o que eu li aqui a respeito de 1948, quando foi decretado o Estado judeu, o Estado judaico na Palestina, e eles começaram a retornar para a Palestina. Após a vinda do povo judeu, o povo judeu aceitará Jesus e conduzirá outros à salvação. Isso aqui é uma versão. O anticristo sobe ao poder através da confederação de 10 nações. Assina um tratado de proteção com a nação de Israel, o que possibilitará aos israelitas entre o tempo da graça até chegar ao período do reino, do milênio, acontecerá essas coisas chamado período obscuro, ou período da ira de Deus, como alguns dizem, período em que estará reinando no mundo o filho da perdição. É bom enfatizar que em algumas interpretações, nós podemos encontrar nós encontramos que eles dizem que o anticristo se refere a um poder religioso. Só que nós depois vamos falar sobre isso em uma outra aula, porque nessa aula aqui nós não estamos falando muito sobre isso, mas eu creio que o anticristo, o filho da perdição, será sim um líder. Não creio que seja um americano, não creio que seja um latino-americano. Eu creio que ele seja naturalmente da região da Palestina, porque para ele chamar a atenção do judaísmo, ele tem que ser nascido na nação de Israel, porque nenhum outro tipo de líder vai conseguir influenciar o povo uma doutrina ou como algo que seja a verdade absoluta. Eu estou falando da minha forma de pensar, que naturalmente esse líder seja nascido entre o povo de Israel. Uma outra coisa que vai acontecer nesse período ainda, entre o período da graça e antes do período do reino milenar,
se chama arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento, em uma das mais simples interpretações, significa ser tirado. Alguns falam ser arrancado ou questão de ser tomado. É a questão do arrebatamento. Agora, o grande problema a respeito da questão do arrebatamento é nas linhas de interpretações. Por exemplo, na nossa linha, a linha pentecostal, a linha que esse texto eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós vamos ver sobre a questão arrebatamento. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja só, entenda só uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Versículo 16 diz que ele mesmo, o Senhor, descerá com alarido e voz de arcanjo. Isso significa que o Senhor estará sobre as nuvens. E o texto diz que aí a questão aqui, que eu quero que você entenda, é o erro de interpretação de uma certa igreja com respeito a que não tem nada a ver o arcanjo Miguel com Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, e ele estará nesse dia nas nuvens e vai decretar, porque quando fala aqui alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, que é a palavra, a voz, a autoridade que ele tem sobre os que estiverem sobre a terra, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja só, a primeira coisa que você tem que entender é que antes de você estar chegando às nuvens no arrebatamento, primeiro haverá a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição aqui está dizendo da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que estão dormindo em Cristo, que estão descansando em Cristo. E naturalmente esses ressuscitarão primeiro, e nós que seremos arrebatados, estaremos junto com eles, nos encontrando aonde? Nas nuvens. Olha só o texto. Depois nós que ficarmos vivos, nós, aqueles que morreram nas nuvens. E aqui ele está falando, ó, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Então é importante você entender que o arrebatamento será o nosso encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nuvens. Vamos para um outro texto, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler. Diz assim:
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Em outra palavra, nem todos morreremos. Você pode traduzir essa palavra dormiremos com morreremos. Porque dormir aqui se refere à questão da morte física. Nem totalmente transformado. O que vai ser arrebatado não é o corpo físico pecaminoso. Será o nosso novo corpo que o Senhor nos dará nesse dia tão glorioso. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Quando fala aqui, última trombeta, está falando da trombeta de Deus, da trombeta do aviso de que você irá se encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha! Eu sinto a presença de Deus só em falar a respeito desse acontecimento. E eu quero estar lá, e eu acredito que você que está me assistindo aí também tem que ressuscitar para o dia do Senhor, para o dia do arrebatamento. E nós seremos transformados. Aleluia! Eu serei transformado. Hoje eu sou frágil. Hoje eu sou pecador. Hoje eu sou falho. Mas no dia do arrebatamento, cumpre-se o total. Porque agora nós estaremos sendo transformados e o pecado não terá mais vez sobre a minha vida. Vamos para um outro texto agora lá, o mais conhecido talvez de vocês, Mateus 24. Mateus 24. Estou sentindo a presença de Deus aqui, meus amados irmãos que estão me assistindo aí. Eu só estou me segurando, porque nós temos que terminar aqui. Versículos 30 e 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos de uma extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando acontecer o que está acontecendo, acontecer o milagre da figueira florescer, de Israel começar a se aproximar de Deus, nós, a igreja escolhida, estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como é gostoso falarmos a respeito dessa palavra tão poderosa. Então, uma outra coisa para me encerrar aqui, a questão do que nós estamos falando hoje sobre o dispensacionalismo. Por que eu falei da questão do arrebatamento? Por que eu falei da questão do ajuntamento do povo judeu? Mas agora eu quero falar uma coisa muito séria para você. Eu já vi, algumas pessoas me perguntaram no WhatsApp, eu não sei se você já chegou a ler esse livro, que é chamado, de uma série que é chamado Deixados para Trás. Esse livro ele é criticado pelos estudiosos pré-reformados, pelos reformadores, pelas igrejas reformadas e por algumas outras denominações pentecostais, como a questão dos pentecostais unicistas.
Você sabia que existem igrejas pentecostais que são do movimento unicista? O que é o movimento unicista? É aqueles que crê num único Deus verdadeiro, mas não adere à doutrina da Trindade, não creem na Trindade. Eles são chamados de movimento, são unicistas. Eles são do movimento unicista porque creem, porque creem em Deus como único Deus. E muitos deles, infelizmente, por nós são chamados de igrejas como seitas. Por exemplo, uma igreja que ela defende no Brasil o movimento unicista é muito conhecido entre o público pentecostal brasileiro, porque eles têm louvores sensacionais, grandes louvores, Deus, e é ambos uma mesma pessoa, mas na realidade para eles apenas é Deus e não tem Trindade. Porque Trindade para eles, no seu pensar, é a divisão entre três deuses, o que não é realidade do que nós ensinamos a respeito da Trindade. Nós ensinamos que a Trindade é um só Deus em três formas de operação diferentes. Mas eles creem que a Trindade fala de três deuses diferentes. E há alguns pregadores que realmente chegam a afirmar que, de forma muito grande, colocando um de forma de destaque. Por exemplo, nós temos um só, mas nós somos influenciados pelo poder do Espírito Santo. Então, quando se refere nessa questão dessa série de Deixado para Trás, conta a história do arrebatamento da igreja e de um público que ficou na terra e cria vários movimentos para continuar firme com Deus. Se você ler essa ficção, você vai ver que o piloto do avião, ele se converte após o arrebatamento da igreja e antes de acontecer uma grande tribulação, eles se reúnem entre eles para formar um comando de pessoas tementes a Deus. Praticamente, eu literalmente não tenho como capacidade de ensinar você que depois do arrebatamento você será salvo da vida da sua família para poder alcançar o objetivo da salvação. Então a salvação para a igreja é o arrebatamento da igreja. O período obscuro depois do arrebatamento é para a nação de Israel, porque o objetivo desse período é fazer com que os judeus paguem na pele o que eles fizeram ao Messias. E quando eles reconhecerem que o Messias já esteve entre eles, e eles reconhecerem que Yeshua, na linguagem hebraica, ou Jesus, como nós chamamos, foi aquele que foi enviado e que esteve na terra e foi com inimigos. Meus irmãos, nós estamos terminando aqui. Terminando hoje essa parte. O tempo passa tão rápido, mas nós não temos mais tempo. A hora já está terminando. Falta exatamente 4 minutos para meia-noite e eu faço apenas 1 hora de aula de estudo bíblico com vocês. E eu espero que essa aula dessa noite tenha edificado a sua vida, que você possa estudar a sua Bíblia nos textos que eu li aqui na Bíblia. E se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um WhatsApp. Eu já falei, meu WhatsApp é 21 do Rio de Janeiro, 985 90 57 37. 985 90 57 37 é o meu número do meu WhatsApp. Você pode me enviar mensagem no meu privado do WhatsApp, eu vou estar te respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, ou você pode entrar lá no meu
e-mail pessoal, mario.wellington75@gmail.com. Ou então, se inscrever no meu bíblico, qual seria o próximo tipo de estudo que você queria participar a respeito da Bíblia, você pode. Eu quero dizer que nós estamos com um seminário, fazendo parceria com um seminário teológico, que é o Seminário Teológico Atos. Seminário Teológico Atos é registrado, TCNPJ, e eu estou fazendo parceria. Você que quiser fazer um núcleo do Seminário Teológico Atos na sua igreja, você pode também entrar em contato no e-mail, no WhatsApp e falar, eu quero fazer um núcleo. Você tenha no mínimo aí 15 a 20 alunos, nós vamos estar abrindo o núcleo do nosso seminário, do curso básico em teologia, do curso médio em teologia ou do curso avançado em teologia. Por que eu falo avançado em teologia? Porque como nós não temos ainda uma estrutura, o bacharel em teologia foi colocado como um estudo reconhecido pelo Ministério de Educação. Então eu não posso falar, você vai ser um bacharel em teologia livre, porque para você ser um bacharel em teologia, trabalhamos para um melhor conhecimento das coisas de Deus e com respeito ao reino de Deus. Então você pode nos procurar, e se você quiser fazer o núcleo do nosso seminário na sua igreja, nós estamos aí à disposição. Se quiser ajudarmos também, você pode nos ajudar. Eu estou tendo assim uma certa dificuldade. Eu não gosto de passar nenhum dos meus problemas de forma online, mas eu vou falar, eu estou vivendo adquirindo os nossos DVDs. Você pode comprar, por exemplo, as aulas que nós estamos fazendo aqui. Se você quiser ter um DVD dessa aula para assistir na sua casa, você vai estar me ajudando, o meu ministério financeiramente. Eu não levo nada para as igrejas. Se você me convidar para estar aí pregando ou ministrando na sua igreja, eu não vou cobrar um centavo, porque isso é um ministério que eu tenho com Deus. Não quero cobrar um centavo sequer da sua igreja para estar ministrando na sua igreja. Eu sou de uma igreja, sou membro de uma igreja. A igreja que eu pertenço é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Fonte da Água Viva. O presidente da igreja é o pastor Ricardo Barreto de Melo. Se você me convidar e você falar assim, eu quero uma carta de recomendação do seu pastor, da sua igreja, para ver se você é membro realmente dessa igreja, eu vou levar essa carta com muito prazer para estar ministrando aí na sua igreja, porque de forma ministerial e de forma também pessoal, porque eu preciso da sua ajuda. Então, não estou pedindo que você me dê oferta, que você me dê dinheiro, mas se você puder comprar e ajudar, pedir os produtos, eu vou estar te agradecendo da melhor forma possível, porque eu estou precisando. Eu precisaria de adquirir uma câmera melhor, gostaria de ter aqui um quadro melhor para vocês se identificar as letras de forma melhor, mas tudo isso requer custos e no momento eu não tenho essa condição. Mas eu creio que você vai estar orando e vai estar nos ajudando em nome de Jesus. Deixa eu orar. Senhor Deus, nesse momento, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, Pai, desse irmão que participou comigo dessa live. Pastor, cada mestre, cada doutor em teologia, Senhor, aquele que talvez assistiu esse vídeo aqui, Senhor, mas não concorda com o que eu falo, que eles possam, Senhor, também dar a sua opinião e nos dar ideia para como fazermos melhor e passarmos ao Senhor de forma mais clara, ao Senhor, a palavra para o público que está nos assistindo. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada irmão, toma, Senhor, cada pastor, toma a comunidade daqui onde eu moro, o Complexo do Alemão, toma, Senhor, também as igrejas do Complexo, as igrejas do Rio de Janeiro, toma, Senhor, o governo, ó Pai, o governador Pezão, a prefeitura, o prefeito Marcelo Crivella, toma, Senhor,
todos os hospitais e postos de saúde que estão em momento delicado por falta de pagamento. Senhor, toma nas tuas mãos, dá força para esse